Direto da redação de volta e agora é hora de falarmos de esporte. Rafael Perubon aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde. Boa tarde para você de casa também, ligado aqui na TV Claré. E começamos então falando da Copa São Paulo. Tivemos a estreia do Rio Claro. Como é que foi esse jogo? Olha, Poliana, a gente teve sim, o Rio Claro estreou no sábado, né? Como a gente anunciou bastante aqui durante a semana. Parecia que os gaúchos iriam arrasar o Rio Claro, mas não foi o que aconteceu, não. O Galo Azul bem que deu trabalho. O problema é que não foi suficiente para arrancar ponto do atual campeão brasileiro da categoria. Vamos dar uma olhada nos lances. O Inter começou com tudo, parecia que não daria chances para o Rio Claro. Com menos de 7 minutos de jogo, a defesa rio-clarista parou. E Bruno recebeu esta bola invertida, matou no peito e só tocou na saída do goleiro Kaique. Aos 15 minutos, Silva aproveitou um rebote da defesa do Rio Claro e olha de onde ele arriscou o chute. Do meio da rua acertou o ângulo, que golaço! 2-0 Inter. E o Inter continuou pressionando, mas o Galo Azul conseguia equilibrar a partida. Aos 37 minutos, o Rio Claro diminui. Jogada de craque do Thiago, ele encontra o Léo lá no bico esquerdo da área. Dá uma olhada na matada no peito, olha o corte que ele dá antes de chutar. Golaço! 2-1. E quase que o Rio Claro empata o jogo ainda no primeiro tempo com um chute de longe. O Colorado responde com o Leandro. Ele desce em velocidade, chuta rasteiro e Kaique se estica para defender. As duas equipes voltaram para o segundo tempo com o equilíbrio imperando, mas o azulão tomou uma ducha de água fria. Com menos de 5 minutos, o Inter acerta outro chute de fora, agora com o Andrigo. Coisa linda, hein? 3-1. Mas o Rio Claro não abaixou a cabeça não. Matheus tentou e por pouco não fez aos 12 minutos. O Rio Claro vendeu caro a derrota. Tentava de todo jeito. Como na cabeçada que obrigou o Jackson a fazer outra defesa boa. E neste chute aí do meio da rua. Na cobrança de escanteio, o Maurício sobe mais e diminui aos 43, mas não deu tempo. Placar final, Inter 3, Rio Claro 2. Muito bem, Rafael. Que cada gol quase feito. Pois é, foi um jogo muito bom, viu, Poliana? Eu acompanhei esse jogo inteiro no sábado. Foi um jogaço, você viu belos gols, né? O pessoal estava inspirado tanto pelo lado do Rio Claro quanto pelo lado do Internacional. Você vê, chute de fora da área é o que não faltou e também boas jogadas. Olha, eu resumiria o jogo assim. O Rio Claro começou muito mal a partida, sentiu assim, nitidamente a ausência daqueles 7 jogadores que por questão de idade e também de negociação com outras equipes e mesmo que já subiram para a equipe profissional, né, do Rio Claro, sentiu a ausência deles, desses 7. Depois, e aí o Inter aproveitou e marcou 2 gols aí em 15 minutos, fez 2-0, só que o Inter se acomodou, achou que o jogo já estava ganho, foi aí que o Rio Claro foi botando suas asas de fora e conseguiu chegar àquele primeiro gol, equilibrou bastante a partida, passou a ter oportunidades reais de empatar o jogo, mas aí no segundo tempo, com menos de 5 minutos, o Inter acertou novamente aquela sapatada lá que você viu aí nas imagens, um belíssimo gol também, e acabou fazendo 3-1. Mesmo assim o Rio Claro insistiu, né, vendeu caro a derrota, foi, olha, uma estreia. Claro que o resultado não era o que o Rio Claro queria, o que o técnico Buião tinha planejado, ele dizia que esse jogo era um jogo chave, porque o Inter é o atual campeão brasileiro sub-20 e tudo mais, é o grande favorito da chave, não tenha dúvida, mas infelizmente não deu, o Rio Claro acabou saindo com a derrota. Mas vamos esperar, qual é o próximo jogo? O próximo jogo é amanhã, às 7 da noite, contra a equipe do Marília, depois às 9 da noite jogam Inter e Brasília. Então o Marília perdeu o seu primeiro jogo para o Brasília, quem sabe o Rio Claro arranca aí 3 pontos importantes. E nós temos mais a rodada, né? Teve outros jogos, vamos conferir os resultados? Vamos sim, teve algumas surpresas também, né? O Corinthians, por exemplo, acabou tropeçando e ficou no empate, a gente vai ver daqui a pouquinho aí, mas também a rodada teve muitas goleadas. Vamos ver os principais resultados aí dos grupos, vamos dar uma olhada.
Vamos trazer então os principais resultados da Copa São Paulo. Pelo grupo E, em Oswaldo Cruz, além da vitória do Internacional para cima do Rio Claro 3-2, o Marília perdeu para o Brasília por 2-1. Pelo grupo H, o grupo de São Carlos 4-0 no Piauí, e o Palmeiras bateu o Fluminense de Feira da Bahia por 1-0. Pelo grupo I, o grupo de Bauru, Noroeste 1, Aquidauanense 2, e o Flamengo bateu o Santo André por 4-1. Pelo grupo K, em Limeira, Inter de Limeira 1, 15 Piracicaba também 1 no Clássico Regional. E o Corinthians entrou em campo e fez o que o time profissional mais sabe fazer. Empatou com o Remo 1-1. Pelo grupo S, em Taubaté 1, Itabaiana do Sergipe 2. E o Cruzeiro goleou o São José por 8-0. Pelo grupo T, em Suzano, União Suzano 0, JV Lideral 2 e o Vasco da Gama perdeu para o Audax 2-0. Pelo grupo V, em Santos, Criciúma 2-0 no capital do Distrito Federal e o Santos goleou o Alecrim 8-0. Pelo grupo W, em Barueri 0, Alto Esporte da Paraíba 1 e o São Paulo ficou no empate com o Kashiwa Reysol do Japão 1-1. Pelo grupo X, em Osasco, Grêmio Osasco 1-0 no Rio Branco e o Botafogo bateu o Ji Paraná por 3-1. E pelo grupo Y, em Guarulhos, o Flamengo fez 9-0 no Imagine de Tocantins e o Vitória 2-0 no Juventus de São Paulo. O que é esse Imagine, hein, Rafael, Poliana? como não rir com o nome dessas equipes, não? Equipes, pois é, imagine você que o Imagine tomou 9-0, a maior goleada dessa primeira rodada. Imagina que eu nunca imaginava que tinha um time que chamava Imagine. Pois tem, tá vendo? Só a Copa São Paulo veio com essas. Na verdade, muitos desses times são times de empresários, né? O pessoal chega lá e acaba trazendo essas equipes. Colocando aí o nome que mais agrada. Ué. Agrada, né? E eles vêm aqui e tomou a maior goleada até agora dessa primeira rodada. O Santos estreou bem, o Cruzeiro também, com esses 8-0. Corinthians, né? Acabou tropeçando. Você gostou da tirada do Samir? Não, o Samir, palmeirense, eu vou dizer, viu? Mas tudo bem. Começou imitando o time profissional. São resultados, algumas surpresas, né? Algumas surpresas, equipes como o Corinthians, como o Vasco, tropeçando nessa primeira rodada, outros nem tanto, né? O Flamengo goleou. Enfim, eu acho que aí, olha, talvez o Inter, o Cruzeiro, o Flamengo e o Santos podem ser apontados aí como os favoritos dessa Copa São Paulo, pelo menos pela primeira rodada, né? E esse resultado do São Paulo? Olha, o resultado do São Paulo, a equipe do Japão, eu vi também o jogo do São Paulo na sexta-feira, a equipe do Japão foi uma equipe bem montada, com muitos toques de bola, toques rápidos de bola, uma equipe que surpreendeu, viu? No time profissional eles têm lá o Nelson Batista, né, que é brasileiro, e muitos jogadores já vão subindo para o profissional também dessa equipe japonesa aí. Então amanhã falamos mais de Copa São Paulo. Com certeza, amanhã a gente fala mais e fala também dos times profissionais aqui da cidade que começam os treinamentos essa semana. Até amanhã, Rafael. Até amanhã, Poliana. Boa tarde a todos. Boa tarde, direto à redação. Volta ao longo da programação da TV Brasil. Até lá.